Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. Vamos lá começar mais uma aulinha, nossa geografia, estamos quase acabando tudo. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 15, tá? Que são as cidades crescem. Nós ainda vamos falar mais um pouquinho sobre as cidades nesse capítulo. E agora vamos ver o porquê que as cidades crescem, qual é a origem do crescimento das cidades aí. Claro, com esse crescimento nós vamos ver que muitos problemas também podem surgir, tá bom? Então, capítulo 15, as cidades crescem, é um capítulo bem curtinho. Eu espero não demorar muito, vou tentar fazer bem rapidinho aí para vocês não ficarem cansados, tá bom? Então vamos lá, qualquer coisa, lembrar que estou à disposição de todos, basta me procurar, tá? E se tiver dúvida, alguma coisa. Mas vamos embora. Olha só, pessoal, vou deixar essas imagens aí. Nós vimos nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, para ser mais preciso, quando a gente estudava as cidades, que elas podem ser classificadas de acordo com a sua função. Então uma cidade ela pode ser turística, religiosa, comercial, portuária, universitária, enfim, uma cidade pode ter uma função ou várias funções acumuladas nela, tá? E algumas dessas cidades, no Brasil e também no mundo, elas passaram a ser referência nas funções que elas exercem ou que elas exerciam no passado, tá? Porque elas acabaram desenvolvendo ao longo da sua história importantes atividades econômicas que levaram ao crescimento dessa cidade e a um crescimento populacional que vivia, das pessoas que viviam ali, naquele lugar. Então, o que eu quero dizer é que as cidades, elas são classificadas de acordo com as suas funções. E algumas dessas cidades passaram a ser referência de crescimento ao longo da sua história, pois acabaram desenvolvendo importantes atividades econômicas, tá bom? Por exemplo, no passado, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a administrar o território brasileiro, eles primeiro começaram a fazer a exploração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, que foram as atividades econômicas que geraram um crescimento de diversas atividades, por exemplo, da região nordeste do Brasil. Então, olha só, várias cidades cresceram, tiveram o crescimento da sua população, das suas funções, de acordo com a atividade econômica que foi desenvolvida. No passado, lá na época dos portugueses, nós tivemos, por exemplo, no início, a ocupação e a exploração do Nordeste brasileiro, com o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Então, houve um crescimento de diversos lugares ali, tá bom? Muitos desses lugares, muitas dessas cidades se desenvolveram ao longo do litoral para poder facilitar o transporte dessa mercadoria, do açúcar, da cana, do pau-brasil que era produzido aqui, pelo mar, principalmente, por exemplo, a cidade de Salvador. Olha aí o farol da Barra aqui, ó, construído lá na Bahia, tá? Por muitos anos ele foi utilizado para vigiar e proteger a cidade, de ataques, de invasões, tá bom? Mas aí, à medida que o tempo foi passando, nós tivemos uma diminuição da produção de açúcar no Brasil, tá? E aí fez com que o interior do território brasileiro fosse mais explorado, tá? Porque os portugueses queriam achar novas riquezas aqui no Brasil. E nesse processo foi encontrado ouro e pedras preciosas aí no interior de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso. E aí, quando se descobriu essas pedras preciosas e o ouro aqui, começou um processo de ocupação desses lugares onde eu tinha o ouro, onde eu tinha essas pedras preciosas. E essa atividade econômica, ou seja, a exploração desses recursos minerais, fez surgir vários povoados que deram origem às cidades que nós temos hoje, igual Ouro Preto, Sabará,
Cuiabá, tá? E muitas outras cidades aí do Sudeste e do Centro-Oeste. Então percebam que as atividades econômicas, elas fazem surgir as cidades ao longo do tempo. Por exemplo, por volta de 1879, né, nós tivemos o desenvolvimento do norte do Brasil. Olha só que legal. Por quê? Aqui até uma imagem aqui, né, da cidade de Manaus. Nós tivemos o desenvolvimento do norte por causa do quê? Da extração da borracha, o látex, né, das seringueiras. Isso fez com que muitas pessoas fossem para esses locais, né, e essa atividade econômica se tornou muito importante para o crescimento de outras cidades, igual Belém do Pará, Manaus, que está aí na foto. Então perceba que a atividade econômica faz crescer muitas localidades, muitas cidades, tá? Muitas outras cidades surgiram, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, por exemplo. Principalmente aí, aqui eu estou com a imagem de São Paulo aqui embaixo, muitas dessas cidades surgiram por conta do café, do cultivo do café, tá? E aí, né, começou-se a plantar café na região sudeste aqui, por exemplo. Muitos imigrantes vieram para cá, vieram trabalhar nas fazendas do café e dessa forma fez com que a região sudeste, a região sul começasse a desenvolver e crescesse e começasse a existir muitas cidades aqui. Olha que legal como que o surgimento e o crescimento das cidades, elas estão relacionadas aos ciclos econômicos, às atividades econômicas que se desenvolvem em um território. Ao longo da década de 70, né, a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades, né? E aí isso ocorreu porque o Brasil passava por um processo de industrialização, ou seja, o desenvolvimento da indústria no Brasil. E aí a indústria ela surge aonde? Nas cidades. Tá bom? E aí, a indústria surgindo na cidade, isso acabou gerando o quê? Muitas possibilidades de emprego no Brasil. E aí, as pessoas começaram a sair do campo, de outros lugares, para ir em direção às cidades. Olha que legal. E aí, com o surgimento da indústria, né, esse processo acabou levando para o campo também muitas máquinas, muitos equipamentos que substituíam a mão de obra do trabalhador. E aí o campo não tinha emprego para todo mundo e muitas pessoas deixaram de viver no campo e começaram a viver nas cidades, aumentando cada vez mais essas cidades, esses lugares. Assim, ao longo do tempo, a população das cidades brasileiras ela aumentou muito. E esse processo que nós chamamos aí de crescimento das cidades e a diminuição do meio rural, por quê? Por que o meio rural está diminuindo? Porque as pessoas estão saindo do campo e indo em direção às cidades. Nós chamamos esse processo de urbanização. Então o Brasil hoje é um país urbano, quer dizer que vivem mais pessoas nas cidades do que no campo, tá bom? E um recurso muito legal que a gente pode utilizar aí para observar, para perceber o crescimento das cidades, né, para a gente perceber as mudanças que ocorreram no espaço brasileiro, a gente utiliza muito, principalmente na geografia, as imagens de satélite, tá? Que aí os satélites eles ficam orbitando no entorno da Terra, né? Ficam movimentando ao redor da Terra e eles conseguem captar muitas mudanças que a gente realiza aí no espaço terrestre. É muito legal isso, tá? Porque os satélites eles vão acabar produzindo imagens, né, da superfície terrestre. E aí eu consigo fazer várias leituras, né, de como os espaços se modificaram ao longo do tempo. Onde aumentou o nível de construção, onde aumentou, por exemplo, os impactos na vegetação, onde nós tiramos cobertura vegetal, aonde está tendo muito desmatamento. Olha que ferramenta importante para a gente analisar né, as mudanças ocorridas no espaço, a gente analisar aí as mudanças oriundas do crescimento das cidades no
Brasil e no mundo, né? Olha aí essas duas imagens, por exemplo, tem até no livro de vocês. Quando a gente compara essa imagem de 1985 e 2020, a gente consegue perceber, né, como que a cidade modificou, há um crescimento das cidades. Olha olha aqui, por exemplo, olha, 85 aqui tem uma área verde, olha aqui agora virou tudo, olha só, casa, construção, nessa parte que também virou construção. Tá vendo essas partes aqui mais laranjas, amarronzadas? Isso aqui significa área desmatada. Percebam que a área desmatada embaixo aqui está muito menor, porque deu origem aqui a construções. Então, olha como que o espaço foi modificado, tá? A gente consegue perceber ao longo do tempo aqui de Brasília, de 85 a 2020, né, que a cidade está aumentando. Essa expansão da área urbana aqui, ó, da cidade é o que nós chamamos de mancha urbana. Olha só, a mancha urbana de Brasília está o quê? Aumentando. Quanto maior a cidade, maior é a mancha urbana dela. Olha aqui, ó, o plano piloto, né, a asa que Brasília é projetada como se fosse um avião, né? Então aqui o eixo central, uma asa, outra asa do avião. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho nessa imagem, mas percebam como que a cidade aumentou. Então nós tivemos um aumento da mancha urbana. Mas é claro que o aumento dessas cidades, principalmente aqui no Brasil, ela trouxe também muitos problemas ambientais aí, tá? Então, vários problemas que nós temos nas cidades, problemas ambientais, foram causados pelo processo de urbanização, tá? E eles acabam afetando muito a gente aí, boa parte da população é afetada por esses problemas ambientais, tá? E por que nós temos muitos problemas ambientais no Brasil, por exemplo, dentro das cidades? Porque aqui as cidades cresceram muito rápido. Elas cresceram, elas se organizaram sem planejamento. Tá? E isso significa o quê? Que as cidades não eram projetadas para ter esse tanto de pessoa que tem hoje, para ter esse tanto de automóvel, esse tanto de infraestrutura que nós construímos aí. Tá? E aí, é claro que nós vamos ter um monte de problema ambiental. Tá? Por exemplo, nas cidades, né, para poder construir, quase não temos mais área verde, né? Área com grama, com plantações, com árvores. E aí a gente até diz que as cidades hoje são o que? O solo das cidades, eles são impermeabilizados. Significa o quê? Que o solo é de asfalto, é de concreto. E isso é um problema muito grande, porque quando chove, o asfalto, o concreto, não absorve a água da chuva igual a vegetação, igual a terra. E aí o que acontece? Ó, quando chove muito aqui? O asfalto, o concreto vai impedir que a água infiltre no solo. Assim, em dias de chuva, ó, são comuns os alagamentos, tá? Que acontece em Belo Horizonte, acontece muito alagamento, porque a cidade é muito impermeabilizada, muito concretada. Nós temos aí o lixo presente nas cidades, que é descartado, né? A produção de muito lixo, tá? Principalmente aquele que é descartado de forma errada, tá? Ele acaba se tornando um problema, ele vai para a rede de esgoto, acaba entupindo a rede de esgoto e causando mais alagamento, tá? Esse rio pode chegar nos rios e aí aumenta a possibilidade de transbordamento das águas. Nós temos o descarte, às vezes incorreto, né, do esgoto, tanto industrial como doméstico. Isso acaba poluindo também os nossos cursos d'água, nossos rios, nossos mares, tá bom? Nós temos a poluição do ar. Olha essa imagem aí do lado, né? Dá até agonia de olhar para ela, né? Parece que você não aguenta nem respirar. Essa imagem é de Belo Horizonte, tá? Da poluição do ar. Aí muito pesada, né? Vem aí das indústrias, dos veículos. Então, claro que o processo de urbanização rápido, como nós tivemos sem o planejamento, né, acaba acarretando muitos problemas para as cidades. Tá bom? Desculpem. Então é isso. Espero que tenham gostado desse capítulo. Um
Uma aula bem rapidinho, prometi cumprir. Qualquer coisa, só me chamar. Tchauzinho e até sábado. Sábado tem aula. Valeu!